A leitura do canto terceiro da Ilíada de Homero, que vamos fazer na Biblioteca da Escola Básica 2-3, Professor Delfim Santos, em Lisboa, Portugal, realiza-se no âmbito do projeto internacional de leitura da obra integral, contando com a participação de 27 alunos do 7º ao 9º ano, com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos, que frequentam a disciplina de Introdução à Cultura e às Línguas Clássicas. Pensa-se que Homero era originário da Grécia e viveu no século VIII a.C., a quem se atribuiu a autoria da Ilíada e da Odisseia, que servirão de matriz à literatura ocidental. Estas epopeias influenciaram a Eneida de Virgílio e esta, por sua vez, os Lusíadas de Luís de Camões. O título Ilíada remete imediatamente para Ílio ou Ilion, Troia, embora tivesse sido possível, num poema com 16.000 versos, narrar toda a guerra de Troia. Homero opta, na realidade, por isolar um período de pouco mais de 50 dias, já na fase final das hostilidades, do qual nos descreve, em termos de ação efetivamente narrada, 14 dias. Esse período está, todavia, repleto de significado, o que lhe possibilita o espantoso feito artístico de concentrar simbolicamente uma guerra de 10 anos em 2 semanas. Sobre as causas que deram início à guerra, pouco ou nada se diz. O julgamento de Paris, a quem Homero prefere chamar Alexandre, só é referido de passagem no canto 24º, e o epicentro do poema, quanto aos sentimentos adúlteros que determinaram a guerra, é a espantosa recriação no canto 3º da primeira noite vivida por Paris e Helena 9 anos antes. De resto, ao poeta de Ilíada parece interessar pouco a vitória dos gregos, denominados Arqueus, Argivos e Danelos, durante a maior parte do poema, pois são os troianos, também chamados Dárdans, Dardânidas ou Dardânios, que do ponto de vista militar se encontram em posição vantajosa. No ideário heróico, em que a guerra é vista como fonte de glória, é curioso que seja da guerra, mas daquilo que ela tem mais de ignóbil, que surge um mecanismo escolhido para pôr em movimento a ação de Ilíada. A meio do canto primeiro, Aquiles relembra a situação à mãe, a deusa Tétis. Entre os despojos de uma cidade aliada dos troianos e recentemente saqueada, estavam 2 jovens, Criseida e Briseida, distribuídas respectivamente a Agamemnon, rei dos aqueus, e a Aquiles como escravas e concubinas. Figura tutelar do canto primeiro é o velho sacerdote Crises, pai de Criseida, que chega no início do poema ao acampamento dos aqueus para resgatar a filha, trazendo consigo incontáveis riquezas. Primeiramente, Agamemnon rejeita o resgate e, depois de ver a destruição dos aqueus, motivada pela atuação de Apolo, a pedido de Crises, só por insistência dos seus guerreiros é que restitui Criseida. Todavia, com a condição de ficar com Criseida, que era espólio de Aquiles e com quem tencionava casar. Foi desta usurpação que surgiu a ira de Aquiles, tendo por isso durado o cerco de Troia 10 anos. Efetivamente, há a salientar que a Ilíada resultou do rapto da bela Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta, pelo troiano Paris e do desejo dos gregos reverem Helena. A Ilíada termina com as cerimónias fúnebres de Heitor, honrando-se o seu nome de guerreiro. Só na Eneida é que sabemos que Troia foi saqueada, incendiada e destruída. O ardil de Ulisses, ao ter tido a ideia de construir um cavalo de madeira, onde os gregos sim corresponderam para assim conseguirem vencer os troianos, só nos é referido na Odisseia. Assim, o canto terceiro, que vai ser lido de seguida, sintetiza-se da seguinte maneira. Os exércitos de Agamemnon e Menelau aliam-se diante de Troia. Menelau insulta Paris por ter roubado a sua esposa e Paris propõe um duelo entre ambos. Heitor propõe que o destino da guerra seja decidido nesse duelo. Menelau aceita. Helena aponta para Príamo, rei de Troia, os maiores comandantes gregos. Menelau vence, mas Paris é salvo por Afrodite. A título de curiosidade, menciona-se a atual península de Troia portuguesa, localizada na margem esquerda do rio Sado, em face da cidade de Setúbal, como o maior complexo de salga de peixe e de produção de garum na Península Ibérica do Império Romano. Em contexto e para provar a atualidade da cultura e das línguas clássicas, refira-se a Ajax, o melhor guerreiro depois de Aquiles, cujos atributos foram aproveitados para dar nome ao limpa-vidros de Ajax como o mais poderoso na limpeza e brilho dos vidros. Como contextualização, vamos assistir a uma breve representação do rapto de Helena. Queremos agradecer aos alunos a sua colaboração, assim como os marcadores que realizaram para assinalar a atividade, tendo como motivo Heróis da Guerra de Troia. E, por fim, agradecer a todos os intervenientes na atividade, nomeadamente aos elementos da direção pelo apoio demonstrado, ao professor Artur Peguin, cujo cenário da Guerra de Troia realizou, à professora Olga, pelos outros cenários que facultou, à funcionária e professora da biblioteca, à professora Natasha de Informática, que se ocupou da filmagem e gravação. Texto da autoria da professora Helena Pereira e revisto pela professora Isabel Braga. Não, guardei mais coisas. Era para aqui. Não perdi os 20.
Pronto, então, Natasha, ficamos então assim que eu tenho ali alunos na rua. No palácio de Menelau, rei de Esparta, com sua esposa, a bela e poderosa Helena. Rho eros ok sti pseudes. O amor não é mentiroso. Re filia nemesis estir. A amizade é partilha. Rote. Rhodes. Olá, ilustre rei. Eu sou o príncipe de Troia, filho do rei Príamo. Eu estava em viagem e decidi visitar vossas altezas. Prova a nossa maravilhosa ambrósia dos deuses e toma um pouco de pão para acompanhar. Oh, olha para isto. Já é tão tarde. Porque não ficas cá para dormir? A empregada levá-lo lá para um quarto vazio onde irá dormir. Oh, que seu? Onde é que está a Helena? E lá foram para Troia. Entretanto, os gregos quiseram reaver Helena e deu origem a uma guerra. Depois de todos alinhados juntamente com os chefes, os troianos levantaram um grito como se fossem pássaros. Era como o grito dos grus que ressoa do céu, quando fogem ao inverno e às desmedidas tempestades, para trazerem aos pigmeus o destino e a morte, levando através do ar a hostilidade maléfica. Porém os aqueus avançavam em silêncio, resfolgando força, cada um desejoso de auxiliar o seu companheiro. Tal como quando Noto derrama nos cumes das montanhas a bruma que aos pastores não agrada, mas que ao ladrão é mais propícia que a noite. Pois apenas consegue ver a distância do arremesso de uma pedra. Assim se levantou um turbilhão de pó sobre os pés dos que marchavam e depressa atravessaram a planície. Ora, quando estavam já perto, aproximando-se uns dos outros dentre os troianos, saiu para combate o divino Alexandre. Aos ombros trazia uma pele de leopardo, o arco recurvo e a espada, e brandindo suas lanças de bronze e ponta, desafiou todos os melhores guerreiros dos argivos a com ele lutar corpo a corpo em tremendo combate. Dele se apercebeu Menelau dileto viagem, quando avançava com largo espaço à frente da hoste. E tal como um leão faminto que se regozija ao encontrar uma grande carcaça de veado chifrado ou de cabra selvagem, e ferozmente a devora, embora contra ele se lancem cães de caça e vigorosos mancebos. Assim se regozijou Menelau ao ver Alexandre divino com os olhos, pois pensava vingar-se do malfeitor, e logo do seu carro saltou armado para o chão. Mas quando Alexandre, de aspecto divino, viu aparecer à frente dos combatentes, sentiu o coração atingido, e logo se imiscuiu no meio do seu povo, receoso da morte. Tal como um homem que nas varedas da montanha avista uma serpente e logo recua sobressaltado, com os membros dominados pela tremura,
as faces tomadas pela palidez. Assim se misturou na multidão de orgulhosos troianos o divino Alexandre com medo do filho de Atreu. Mas viu-se Heitor, que o repreendeu com palavras humilhantes. Párias de Vaso, nobre guerreiro somente na cuidado da aparência, desvairado por mulheres e bajulador. Quem dera que não tivesses nunca nascido, ou que tivesses morrido sem teres casado. Isso quereria eu, pois seria muito melhor assim, em vez de seres para todos um motivo de censura e desprezo. Na verdade, rir-se-ão-nos aqui os longos cabelos, ao pensar que combates na linha da frente porque és belo de corpo, a despeito de faltar força de espírito e coragem. Foi assim que partiste nas naus, preparadas para o alto mar, navegando o mar, depois de reunidos os fiéis companheiros, e ao chegares a um povo estrangeiro, trouxeste uma mulher bela terra longínqua, nora de homens lanceiros, como grande flagelo para o teu pai, para a cidade e para todo o povo, mas para regozijo dos teus inimigos e para a tua vergonha? Não te aguentarias em combate contra o lado dileto de Acho? Ficarias a saber de que tempo é o homem cuja linda mulher possuis. De nada te serviria a lira ou os dons de Afrodite, muito menos os teus penteados e beleza estatelado no pó. Mas os troianos são mesmo os cobardes. Se assim não fosse, terias sido já apedrejado por causa do mal que praticaste. A ele deu resposta a Alexandre respectivo. Heitor, visto que me censuras com razão, e não para lá da razão, sempre inflexível ao teu coração, como um machado que, desferido através de uma prancha pelo homem que lhes dá a arte de construir naus, aumenta o ímpeto de quem golpeia. Assim inflexível é o espírito que tens no peito. Não me lances à cara os dons amáveis da dourada Afrodite. Não se devem rejeitar os dons gloriosos dos deuses, que eles próprios otorgam e que nenhum homem alcançaria por sua vontade. Mas se queres que eu lute e combata, manda sentar os demais troianos e todos os aqueus. Coloca-me no meio, assim como a Menelau e Leptias, para combatermos por Helena e por tudo o que lhe pertence. E aquele dos dois que vencer e mostrar ser o melhor, que esse leve para casa todas as riquezas e a mulher. Pela vossa parte, tendo jurado amizade com leais sacrifícios, habitei Troia de férteis sulcos, e que eles regressem a Arcos, apacentador de cavalos, e a Acaia de belas mulheres. Assim falou, e Heitor sentiu grande alegria ao ouvir as palavras. Foi para o meio e conteve as falanges dos troianos, segurando a lança a meio, e todos acabaram por se sentar. Porém, contra ele apontavam os arcos, os aqueus, de longos cabelos, com a intenção de o atingir com setas, ou pelo lançamento de pedras. Mas entre eles gritou alto Agamenon, senhor dos homens. Refriai-vos, ó argivos, não dispareis, ó mancebos dos aqueus, pois parece querer dizer uma palavra a Heitor de Omfiscan. Assim falou, e eles abstiveram-se da luta, calando-se, imediatamente. Então Heitor falou a ambas as partes. Ouvi de mim, troianos e aqueus de belas quenémides, a palavra de Alexandre, por causa de quem surgiu o conflito. Pois ele pede aos demais troianos e todos os aqueus que ponham as armas na terra provedora de dons, colocando-se ele no meio, assim como o mal dileto de Acho, para combaterem por Helena e por tudo o que lhe pertence. E aqueles dos dois que vencerem mostrar ser o melhor, que esse leve para casa todas as riquezas e a mulher. Pela nossa parte, juraremos amizade com leais sacrifícios. Assim falou, e todos permaneceram em silêncio. Entre eles falou então Menelau, a excelência e auxílio. Ouvi-me agora vós também a mim. Sobreveio uma dor grande ao meu coração. Entendo que devem separar-se já argivos e troianos, pois já padecestes muitas desgraças devido ao meu conflito e ao início que lhe deu Alexandre. Que morra aquele dos dois, para quem já foi preparada a morte e o destino. Vós outros separai-vos rapidamente. Trazei 2 carneiros, um branco e um negro, para a terra e para o sol, e para Zeus traremos outro. Ide buscar a força de Príamo, para que ele próprio faça os juramentos, visto que os seus filhos são arrogantes e pejuros. Que ninguém contrarie pela força os juramentos de Zeus. Sempre inconstantes são os espíritos dos jovens. Mas quando participa um ancião, ele olha bem para trás e para a frente, para que tudo corra bem em ambas as partes. Assim falou, e regozijaram-se aqueus e troianos, esperançosos de descansarem da guerra dolorosa. Pararam os carros de cavalos nas linhas de combate e desceram, despindo as armas que colocaram no chão, umas junto às outras, pois havia pouco espaço de primeiro. Heitor mandou para a cidadela 2 arautos, para trazerem depressa os carneiros e para chamarem Príamo. E a Taltíbio deu ordem ao poderoso Agamemnon, que fosse até às côncavas naus para trazer um carneiro. E ele não desobedeceu ao divino Agamemnon. Porém, Íris chegou como mensageira, junto de Helena de alvos braços, assemelhando-se à cunhada, esposa do filho de Antenor, aquela a quem desposara o poderoso Helicaon, filho de Antenor. Laódice, a mais destacada na beleza das filhas de Príamo. Encontrou-a no palácio, sendo uma grande tapeçaria,
de obra dupla, purpúrea, na qual ela bordava muitas contendas, troianos domadores de cavalos e de aqueles vestidos de bronze. Contendas que, por causa dela, tinham sofrido às mãos de Ares. Postando-se junto dela, assim que disse Iris de pés de vozes. Chega aqui, querida noite, logo que se separe das façanhas espantosas de troianos domadores de cavalos, e que aqueles vestidos de bronze, os mesmos que antes faziam uns contra os outros na planície, a guerra de muitas lágrimas, voltados para a peleja mortífera, estão agora em silêncio, tendo parado a batalha. Estão recostados contra os escudos, e junto deles estão as lanças espetadas no chão. Mas Alexandre e Menelau, dileito de Ares, irão combater com as suas longas lanças pela posse da tua pessoa. Daquele que vencer será chamada esposa amada. Assim falando, a Deus lançou-lhe no coração a doce saudade do primeiro marido da sua cidade e seus progenitores. E logo se cobriu Helena com véus brilhantes, precipitando-se para fora do quarto com lágrimas nos olhos, não sozinha, pois duas criadas com ela seguiram. Etra, filha de Piteu, Clímene, com olhos de Plácida, touro. Chegaram rapidamente às portas esquerdas. Aqueles que, de Roda, Príamo, Pântalo, Itimetas, Ilampo, Clício, Equetaon, Vergontea, de Ares, o Calegão e Antenor, ambos prudentes, todos esses se sentavam como ancião junto às portas esquerdas. Devido à idade, tinham desistido da guerra. Como oradores, porém, eram excelentes, semelhantes a cigarros que no bosque poisam numa árvore e lançam suas vozes delicadas como lírios. Deste modo, pois se sentavam na muralha os regentes dos troianos. Assim que viram Helena avançar em direção à muralha, sussurraram uns aos outros palavras apetrechadas de asas. Não é ignomínia, troianos e aqueles belos Ménides sofram durante tanto tempo dores por causa de uma mulher destas. Maravilhosamente se assemelha ela às deusas imortais, mas apesar dela ser quem é, que regresse nas naus. Daqui não fique com flagelo para nós e nossos filhos. Assim falaram, mas Príamo, com sua voz, chamou Helena. Chega aqui, querida filha, e senta-te ao meu lado, para veres o teu primeiro marido, teus parentes e teu povo, pois no meu entender não tens culpa, mas têm-no os deuses. Lançaram contra mim a guerra cheia de lágrimas dos aqueus, e para me dizeres quem é este homem guerreiro, ele que é um aqueu tão alto e tão forte. Na verdade, outros haverá uma cabeça mais alta, mas nunca com os olhos vi homem mais belo, nem de aspecto tão novo, pois parece um rei. A ele respondeu Helena, divina entre as mulheres. Venerando és tu para mim, disse sogro e terrível. Quem me dera ter tido o prazer da morte malévola, antes de para aqui vir com o teu filho, deixando o tálamo, os parentes, a minha filha amada e a agradável companhia das que tinham a minha idade. Mas isso não pôde acontecer, e é por isso que o choro me faz definhar. Mas responder-te-ei aquilo que me perguntas. Este é o Atrida, Agamemnon do vasto poder, que é um rei excelente e um forte lanceiro. Era cunhado da cadela que sou, se é que foi mesmo. Assim falou. O ancião, maravilhado, disse estas palavras. Ó venturoso Atrida, filho do destino, abençoado dos deuses, muitos são os mancebos dos aqueus que tu rês. Uma vez viajei até Frígia, cheia de vinhas, onde vi muitos frígios, donos de cavalos rutilantes, povo de Otreu e de Nicton, semelhante aos deuses, acampados ao longo das ribeiras do Sangário. Como aliado me posicionei entre eles naquele dia, em que chegaram as Amazonas, iguais dos homens, mas nem eles eram tantos como os aqueus de olhos brilhantes. Em segundo lugar, o ancião viu Ulisses e perguntou. Este aqui, querida filha, diz-me tu quem é. É mais baixo por uma cabeça que o Atria Agamemnon, mas é mais largo de ombros e de peito quando se olha para ele. As armas deles estão postas na terra provedora de dons. Parece um carneiro no meio das linhas de combate. Assemelha a um carneiro ganzudo movendo-se no meio de um grande rebanho de ovelhas brancas. A ele deu resposta Helena, filha de Zeus. Este é o filho de Laertes, Ulisses de Milardis. Foi criado na terra de Ítaca, áspera embora seja, conhecedor de toda a espécie de dolos e planos ardilosos. A ela deu resposta ao prudente entre nós. Preferiste, ó mulher, uma palavra verdadeira. Uma vez aqui veio o divino Ulisses, numa embaixada por causa de ti como Menelau, dileto de Ares. Recebi-os com hospitalidades e estimei-nos no meu palácio, pelo que conheci a sua natureza e os seus planos ardilosos. Quando se imiscuíram entre os troianos reunidos, em pé sobressaía Menelau com os seus largos ombros. Mas estando ambos sentados, era Ulisses mais nobre. Porém, quando perante todos disseram palavras e planos, na verdade Menelau falava com eloquência, com poucas palavras, mas muito claras, visto não era prolixo, nem falava sinexo, embora fosse mais novo. Mas quando se levantava Ulisses de Milardis, ficava em pé com os olhos pegados no chão, sem ver o cetro para trás ou para a frente, mas curava, e como quem nada compreendia. Dirias que era palerma, algo assim inteligência.
Mas quando do peito emitia a sua voz poderosa, suas palavras como flocos de neve em dia de inverno, então outro mortal não havia que rivalizasse com Ulisses, e já não nos espantávamos com o aspecto de Ulisses. Em terceiro lugar, o ancião avistou Ajax e perguntou: Quem é este outro homem, Aqueu, alto e forte, que pela cabeça e largos ombros sobressai entre os argivos? A ele deu resposta Helena, de longos vestidos, a mulher divina. Este é o enorme Ajax, baluarte dos Aqueus. E daquele lado está o Idomeneu como um deus entre os cretenses, e em torno deles estão reunidos os comandantes dos cretenses. Muitas vezes recebeu Menelau, dilecto de Ares, em nossa casa, quando lá ia vindo de Creta. Mas agora vejo todos os outros Aqueus de olhos brilhantes, que eu seria bem capaz de conhecer e nomear. Só não consigo ver dois condutores de hostes, Castor domador de cavalos e o pugilista Polideusos, meus irmãos que minha mãe deu à luz. Ou não seguiram para cá, da agradável Lacedemónia, ou embora tenham vindo nas naus preparadas para o alto mar, não querem agora participar neste combate de homens por recearem os vergonhosos insultos em meu respeito. Assim falou, mas eles estavam enterrados no sol da vida, lá longe, na Lacedemónia, na sua amada terra pátria. Entretanto, arautos conduziam pela cidade os 10 sacrifícios, 2 carneiros e vinho que alegra o coração fruto da terra, num odre de cabra. Transportou a cratera reluzente, oral lhe deu, assim como taças de ouro. Estando-se junto ao ancião, assim o incitou. Levanta-te, ó filho de Laomonte. Chamam-te os melhores dos troianos, domadores de cavalos, e apoia os vestidos de bronze para descer-se até à planície, para jurar e desmaiar sacrifícios. Mas Alexandre e Menelau, direto de Ares, irão combater com as suas longas lanças pela posse da mulher. Que siga quem vencer, tanto a mulher como as riquezas. Pela nossa parte, tendo jurado amizade com mulheres sacrifícios, habitemos Troia de férteis seguros, e que uns regressem a Aves a apacentadora de cavalos e a Acaia as belas vidas. Assim falou, estremeceu o ancião e ordenou aos companheiros que atrelassem os cavalos. Eles obedeceram rapidamente. Então subiu Príamo para o carro e segurou as rédeas. Junto dele montou o antenor para o carro lindíssimo e, através das portas cheias, para a planície conduziram os celos dos cavalos. Quando chegaram junto dos troianos e dos aqueus, desceram do carro para a terra provedora de dons e dirigiram-se para o meio dos troianos e dos aqueus. Logo se levantaram Agamemnon, senhor dos homens, e Ulisses de Milardiz. Os ilustres arautos reuniram os leais sacrifícios dos deuses e numa cratera misturaram vinho, vertendo depois água sobre as mãos dos reis. Com suas mãos tirou Artrida a adaga que sempre prendia junto à longa bainha da sua espada e cortou pelos nas cabeças dos carneiros. E logo os arautos os distribuíram aos melhores troianos e aqueus. No meio deles elevou Artrida as mãos e assim rezou. Zeus, Pai, que reges do Ídem, gloriosíssimo máximo, e tu, ó sol, que tudo vês e tudo ouves, e vós, ó rios, e tu, terra, e vós que nos infernos vos vingais dos homens mortos, que com perjúrio juraram. Sendo vós testemunhas, vigiai os leais sacrifícios. Na eventualidade de Alexandre matar Menelau, fique ele com a Helena e com todas as riquezas, e nós regressaremos nas naus preparadas para o alto mar. Mas na eventualidade do loiro Menelau matar Alexandre, que os troianos devolvam Helena e todas as riquezas, e em desagravo paguem aos argivos a retribuição devida. Tal ordem que recordem homens ainda por nascer. No entanto, se Príamo e os filhos de Príamo não quiserem pagar a retribuição depois de ter morrido Alexandre, então continuarei a combater por causa da recompensa, aqui permanecendo até que chegue ao fim da guerra. Assim disse, e degolou os carneiros com o bronze impiedoso. Depois no chão erfantes e privados de sopro vital, pois o bronze lhes tirara a força. Verteram vinho na cratera para as taças e rezaram aos deuses, que são para sempre. E assim diziam dos aqueus aos troianos. Gloriosíssimo Zeus Máximo, e vós, outros deuses imortais, a quem primeiro invalidar estes juramentos, que deste modo se lhe entornem por terra os miolos como este vinho, deles e dos filhos, e que as mulheres sejam subjugadas por outros. Assim diziam, mas não lhes outorgaria cumprimento o crónio. Entre eles falou então Príamo, filho de Dorna. Ouvi-me, troianos, e aqueus de belas Cnémides. Eu próprio regressarei agora para Ilion ventosa, uma vez que não aguentaria ver com os olhos meu filho amado a combater contra Menelau, dileto de Ares. Isto sabe já Zeus e outros deuses imortais. A qual dos dois está destinado ao termo da morte? Assim falou, e o homem divino pôs no carro os carneiros e subiu ele próprio, puxando para trás as rédeas. Junto dele montou Antenor para o carro lindíssimo, e arrepiando caminho voltaram para Ilion. Porém Heitor, filho de Príamo, e o divino Ulisses demarcaram primeiro um recinto e em seguida agitaram as sortes num casco trabalhado com bronze para se saber quem dos dois lançaria primeiro a bronze e a lança.
E as hostes rezavam, elevando as mãos aos deuses. E assim diziam um dos aqueus ou troianos: Deus Pai, que reges do Ilísimo Máximo, aquele que trouxe tais trabalhos de ambos os povos, faz tu que entre para a mansão de Hades e que fiquemos pela nossa parte com a amizade e os leais juramentos. Assim falavam, mas no casco do leitor de homem feixante, olhando para trás, e de imediato saltou para fora a sorte pares. Todos sentaram alinhados, cada um tinha seus cavalos de altas patas e armas empurridas. Então, sobre os seus ombros, vestiu-se as belas armas do divino Alexandre, esposo de Helena das belas tranças. Primeiro, protegeu as pernas com as belas cnémides, adornadas de prata na parte da estada por um. Em segundo lugar, protegeu o peito com a couraça que pertencia ao irmão, Licão, com elas vestido. Aos ombros pôs uma espada de bronze com adereços prateados. Em seguida o escudo, possante e resistente. Na altiva cabeça colocou um elmo bem trabalhado, com pneus de cavalo, e terrível era o seu movimento. Agarrou depois a forte lança, bem ajustada à sua mão, e de igual modo vestiu as armas, oblicou-se no igual. Depois que se armaram, cada um do seu lado da hoste, avançaram para o meio dos troianos e dos aqueus, lançando olhares temíveis. O espanto dominou troianos domadores de cavalos e aqueus de belas cnêmides. Ambos se colocaram perto um do outro no local demarcado, brandindo as lanças em fúria recíproca, um contra o outro. Foi Alexandre quem primeiro atirou a lança de longa sombra e atingiu o atrida no escudo bem equilibrado nos lados. Contudo, o bronze não o atravessou. Virou-se a ponta dentro do escudo possante. Em seguida, com o seu bronze, se atirou contra ele o atrida manual, com uma pressa a espada. Zeus soberano, concede que me vingue de quem eu roubou primeiro, o divino Alexandre, e subjuga-o às minhas mãos, para que de futuro estremeça a quem dos homens vindouros pense causar danos ao anfitrião que o recebeu com amizade. Assim falou, e tendo apontado a lança de longa sombra, atirou-a, atingindo o pirâmide no escudo bem equilibrado. Através do escudo fulgente penetrou a lança potente, e através do colete bem trabalhado penetrou. E junto ao flanco, a lança rasgou a túnica, mas ele desviou-se, evitando assim a negra morte. Porém, o atrida tirou da bainha a espada prateada, e desferiu de cima um golpe na saliência do elmo. Mas pedaçou-se-lhe a espada em 3 e em 4, caindo-lhe da mão. Desmaiou o atrida, olhando para o vasto céu. Zeus Pai, nenhum Deus é mais destrutivo que tu, pois pensar eu vingar-me da devassidão de Alexandre. Mas, agora, tenho nas mãos a espada partida e em vão atirei a lança, uma vez que o não atingiu. Assim dizendo, atirou-se a ele com um salto e agarrou-o pelo elmo, com sua farta crista de penachos de cavalo, e girando com ele em volta o arrastou em direção aos aqueus, enquanto Paris sufocava por causa da fivela bem bordada debaixo do macio pescoço, justa para que o elmo não caísse. E agora o teria arrastado Menelau com glória invisível, se Arguta se não tivesse apercebido Afrodite, filha de Zeus, que partiu a meia fivela feita da pele de um boi morto. E o elmo vazio foi levado pela mão firme de Menelau, que o herói atirou para o meio dos aqueus de belas cnêmides depois de o fazer girar. Receberam-no os fiéis companheiros. Mas ele deu um novo salto, desejoso de proceder à matança com a sua lança de bronze. Mas Afrodite arrebatou Paris, facilmente, como é próprio de uma deusa, ocultando-o com nevoeiro opaco e pô-lo no perfumado leito nupcial. Em seguida, foi ela própria chamar Helena, que encontrou na alta muralha, no meio de uma multidão de troianos. Como ele lhe tocou a deusa num vestido perfumado, assemelhante a uma anciã muito idosa, cardadora de lã. Já antes, quando vivia na Lacedemónia, lhe cardava a bela lã, e a quem Helena especialmente estimava. Assemelhante a ela, lhe falou a divina Afrodite. Chega aqui. Ele sempre pretendendo regressar a casa, pois ele está no tálamo, reclinado na cama embutida, resplandecente na sua beleza e belas roupas. Não dirias que ali foi ter depois de combater o inimigo, mas a caminho de uma dança, ou que ali sentou tendo parado de dançar. Assim falou, agitando o coração no peito de Helena. E quando esta viu o lindíssimo pescoço da deusa, o peito agitador de desejo e os olhos brilhantes, espantou-se e assim falou, tratando-a pelo nome. Deusa surpreendente, porque deste modo me queres enganar? Na verdade, me levarás para mais longe, para uma das cidades bem habitadas da Frígia ou da agradável Miónia, se também lá existir algum homem mortal que te é caro, visto que Menelau venceu o divino Alexandre e agora intenta levar para casa a mulher que estava que eu sou. Por isso agora aqui vieste, como mordidora de enganos. Vai-te sentar-te ao lado dele, abjura os caminhos dos deuses e que te não levem mais teus pés ao Olimpo. Em vez disso, estima-o sempre e ora por ele, até que ele te faça sua mulher, ou até sua escrava. Mas eu para lá não irei. Seria coisa desavergonhada tratar de leito aquele homem. No futuro, as troianas todas me censurariam. Tenho no peito dores desmedidas.
encolerizada, lhe respondeu a divina Afrodite. Não me enfureças, desgraçada, para que eu te não abandone e deteste do modo como agora maravilhosamente te amo, e para que eu não invente estáveis inimizades entre troianos e danaus. Então morrerias de morte maligna. Assim falou, e amedrontou-se Helena, filha de Zeus. Caminhou em silêncio, cobrindo-se com um véu brilhante e reluzente, passando despercebida a todas as troianas, pois era a deusa aqui à frente, indicando o caminho. Quando elas chegaram ao lindíssimo palácio de Alexandre, as servas voltaram-se depressa para os seus labores. Mas para o alto tálamo seguiu a divina entre as mulheres. Para ela colocou um assento Afrodite, deusa dos sorrisos, em frente de Alexandre. Fora a própria deusa buscá-lo. Aí se sentou Helena, filha de Zeus, detentor da égide, desviando os olhos, e assim disse ao marido: Voltaste da guerra? Quem me dera que lá tivesses morrido, vencido por homem mais forte, como é o meu primeiro marido. Na verdade, te vangloriaste pelo passado que sejas melhor que Menelau, dilecto de Ares, pela força das mãos e da lança. Vai lá agora desafiar Menelau, dilecto de Ares, para de novo combater contigo, corpo a corpo? Mas eu própria te mando desistir. Contra o loiro Menelau não combatas o combate corpo a corpo, nem queres contra ele lutar insensatamente, para que não sejas vencido pela lança dele. A ela respondeu Paris, com estas palavras: Mulher, não fales ao meu coração com dores e insultos. Hoje venceu Menelau com a ajuda de Atena, mas outra vez sou eu a vencê-lo. Também tenho deuses que me ajudem. Mas vamos agora para a cama e voltemos para o amor. Nunca desta maneira o desejo me envolveu o coração, nem quando primeiro te raptei da agradável Lacedemónia e naveguei nas naves preparadas para o alto mar, unindo-me a ti além de amor numa ilha fechosa, da maneira como agora te amo e me dominam doce desejos. Assim falou e foi para a cama, e atrás dele seguiu mulheres. Enquanto eles estavam deitados na cama encurdoada, o Atrida, por seu lado, dava passadas como um animal selvagem, para ver se de algum lado descortinava Alexandre de aspecto divino. Mas, entre os famosos troianos e seus aliados, ninguém pôde mostrar Alexandre e Menelau, dilecto de Ares, e não era por amizade que o teriam escondido, se o tivessem encontrado, pois para todos eles era ele mais odioso do que a negra morte. Entre eles, disse então Agamemnon, senhor dos homens: Ouvi-me, ó troianos e dardanos e vossos aliados. A vitória coube sem dúvida a Menelau, dileto de Ares. Entregai a Argiva Helena e todas as suas riquezas, e pagai em desagravo a retribuição que parecer certa, de tal ordem que recordem homens ainda por nascer. Assim falou o Atrida, e os outros aqueus assentiram.